Olá, meu povo, boa noite, a paz esteja convosco. Wellington, você aqui, meu filho, um beijo no seu coração. Lucinéia, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Gente, nós estamos aqui para nosso sexto dia, se eu não me engano, exatamente, sexto dia do nosso propósito que nós estamos, né? Um direcionamento que Deus tem nos dado, e eu creio que em nome de Jesus grandes coisas Deus está fazendo na vida de cada cônjuge, na sua vida, das pessoas que estão seguindo firme nesse propósito, aprendendo a orar pelo esposo, aprendendo a orar pela esposa, né? Tendo direcionamento de Deus mediante a palavra, né? Hoje é quinta-feira. Nós começamos, desde semana passada, nós estamos firmes nesse propósito. Nós aprendemos, nós tivemos uma palavra poderosa a respeito de orar para todas as partes do corpo do esposo ou da esposa, né? É um direcionamento. E nós começamos pela mente, nós já tivemos uma palavra orando pela mente do esposo, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pelo pescoço, né? E hoje, pelos ombros. Ontem nós tivemos uma palavra tremenda a respeito dos ombros, que são os fardos que muitas das vezes ele carrega, né? São os fardos que muitas das vezes a esposa está carregando, né? E hoje nós vamos falar de um órgão vital, um órgão vital seu, do seu esposo, um órgão que verdadeiramente nos dá direcionamento em toda a nossa vida. Quem está chegando aí, seja bem-vindo. A Naya, Luísa, seja bem-vindo em nome de Jesus, né? Você que está chegando, que está acompanhando, tem gente que está desde o início do nosso propósito. Gente, aproveita, manda a live para mais alguém assistir. Manda, são tantas pessoas que precisam do direcionamento de Deus na vida sentimental, no casamento. Mesmo aqueles que são solteiros, né, gente? Que a gente fala assim, mas eu não preciso não, pastor, eu sou solteira. Eu tenho uma coisa para te dizer. Eu tenho algo para te dizer. Se você aprende agora, se você tem um direcionamento de Deus agora, você está armazenando palavra de Deus dentro de você, né? Para que no tempo determinado, né, aquilo que a gente armazena é um crédito, para que no tempo determinado você possa usar esse crédito, né? A gente possa sacar esse crédito. Então, entendimento, sabedoria de Deus em nossa vida, você pode ter certeza, no tempo determinado por Deus, você vai precisar. E quando você precisar, com certeza, você vai já estar pronto para usar. Porque eu já tenho. Porque o Espírito Santo de Deus já me capacitou. Né? É esse o direcionamento que nós temos da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus faz assim que o povo dele tem perecido, tem sido destruído por falta de conhecimento. Falta de conhecimento do quê? Falta de conhecimento da palavra. E o nosso propósito aqui é o quê? Levar a palavra, direcionar como que nós devemos proceder diante de Deus, a palavra de Deus, né? Então, em nome de Jesus, que você possa aprender. A gente, quando nós, eu falo muito com Deus, eu realmente não sou nada, eu preciso do Senhor, me capacita, eu quero me esvaziar de mim mesmo. Quando você pede a Deus, eu quero me esvaziar de mim para que eu possa ser cheia do Senhor, cheia do conhecimento do Senhor, cheia do teu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que te capacita em tempos difíceis, no seu relacionamento, no seu casamento, né? Tem pessoas aqui que o esposo saiu de casa, que a esposa saiu de casa, e você está lutando para que esse relacionamento seja resgatado pelo Espírito Santo de Deus. Quer dizer que é o Espírito Santo que faz toda boa obra. Toda boa obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar, como eu disse, do órgão vital do coração. Você vai aprender por que eu tenho que orar pelo coração do meu esposo. Por que eu tenho que orar pelo meu coração.
é um direcionamento de Deus para que você possa, em nome de Jesus, romper na fé. O inimigo ele tem trabalhado pesado para destruir a vida sentimental de homens e mulheres. E eu vou dizer mais, homens e mulheres que estão dentro da igreja, que têm uma caminhada dentro da igreja, sabe? Mas sabe o que acontece? Porque lá fora eles não conhecem a palavra, eles estão fazendo a vontade do inimigo. Aqui muitas das vezes, quantos conhecem a palavra e não praticam? Ou quantos estão cegos, opressos? E é isso que o Senhor vem falar com a gente nesse dia de hoje. Amém? Só que antes da gente começar a discutir a palavra de Deus, a ministrar a palavra de Deus nos nossos corações, nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus. Quero que você peça. Tem sido bênção na sua vida, você que está participando desde o início? Porque mais do que ouvintes dessa palavra, o Senhor nos diz no livro de Tiago que nós devemos ser praticantes. Então, tudo aquilo que você está recebendo nesses dias, você não pode colocar dentro do seu coração e deixar parado, não. Você tem que praticar, porque a palavra ela é viva, ela é rema, ela tem poder de entrar dentro das nossas vidas, nos transformar. Amém? Então, eu queria que você fechasse os seus olhos, queria que você desligasse de tudo e começasse a orar. Senhor, eis-me aqui. Fala com o Senhor. Eis-me aqui, Senhor Deus, eu vim para ouvir a Tua voz, eu vim para ser um ouvinte da Tua voz, quero que o Seu Espírito venha falar a minha alma, ao meu espírito, que venha me fortalecer. Amém? Ore ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós queremos glorificar a Ti, Senhor Deus, em todo o tempo, porque o Senhor é santo. Clamamos ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito Santo de sabedoria, de entendimento. Que o Senhor possa vir nessa noite, nesse dia de hoje, Senhor Deus, onde nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, para adorar, engrandecer, para receber a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra que é rema, Pai, a Tua palavra que é uma semente. Senhor Deus, prepara os meus lábios para quando eu lançar essa semente na terra, que é o coração dessa mulher, que é o coração desse homem que aqui está, que está apto, que está com sede da Tua palavra, do entendimento do Senhor, sede de ouvir a voz do Senhor, Pai. Pai, que quando essa palavra for ministrada no coração dos Teus filhos, ela possa encontrar uma terra boa, Pai, uma terra fértil, uma terra forte, Senhor Deus, uma terra que quando for receber a semente, Senhor Deus, ela venha dar frutos 100 vezes mais. É o que nós pedimos ao Senhor e desde já agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê no poder da palavra que vai ser ministrada no seu coração hoje? Eu creio, eu sempre falo com o Senhor, Senhor, eu não quero nada de mim, mas eu quero do Senhor, eu preciso do Senhor, porque todas as pessoas que estão ali, Senhor Deus, eles estão sedentos de ouvir a voz do Senhor. São homens e mulheres, Senhor Deus, que largaram tudo, que pararam tudo para ouvir a voz do Senhor, para ser direcionados pelo Teu Espírito. Amém? Então vamos. Queria que hoje, como eu disse, nós vamos falar do coração. Nós vamos orar, aprender a orar pelo coração. Por que eu tenho que orar pelo coração do meu cônjuge, da minha esposa, do meu esposo? Por que eu tenho que orar também pelo meu coração? Porque todo o direcionamento que nós estamos dando aqui, eu tenho sempre falado com vocês, gente, ore pelo coração do seu esposo, ore da cabeça aos pés do seu esposo, mas ore por você também. Por que eu falo isso, gente? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que vocês dois, a palavra de Deus fala assim, que vocês dois são uma só carne, uma só carne. E quando você está orando por você, a mesma obra que Deus está executando na sua vida, Deus também está executando na vida do seu esposo. Não importa se ele está dentro de casa, não importa se ele saiu de casa, não importa se ele está com uma outra pessoa, não importa. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele tem poder de entrar dentro da vida de
cada ser humano, de cada criatura. Ele é o Criador. E eu sempre digo, somente o Criador pode mexer na criatura. Somente o Criador pode, sabe, transformar a criatura. Somente Ele. Somente Ele pode mudar o livre-arbítrio. Sabia disso? As pessoas falam assim, mas o livre-arbítrio, então Deus respeita. Mas se tiver uma pessoa intercedendo, clamando ao Espírito Santo para interceder com gemidos inexprimíveis, você pode ter certeza, Deus muda livre-arbítrio. Deus transforma o coração do homem. Amém? E a palavra que eu quero trazer no coração de vocês hoje, quem está com a sua Bíblia aí, quem quer anotar, anote, gente, anote. Para você estudar depois a palavra de Deus. Nós devemos examinar essa palavra. A gente não lê a Bíblia, a gente examina. Exatamente. Amém? Está no livro, nós vamos começar hoje, no livro de Mateus, não, no livro de Marcos, que nós vamos começar hoje. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Marcos, capítulo 7. Vamos lá? Marcos, capítulo 7. Hoje nós vamos aprender e nós vamos orar pelo coração, pelo seu coração, pelo coração do seu cônjuge. Amém? Vamos lá? Marcos capítulo 7, versículo de número 20. Vamos lá? Diz assim, olha. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Mas porque do interior do coração, olha só, vamos grifar aqui, ó. Do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, saem os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução. Olha só, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Ei, Fabi, minha amiga, seja bem-vinda em nome de Jesus. Olha, o que o Senhor vem nos direcionar nessa noite. Que todos esses, seja bem-vindo, Luiz, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que todos esses males que eu citei aqui, olha, os adultérios, os maus pensamentos, as prostituições, os homicídios, os furtos, as maldades, o engano, a blasfêmia, a soberba, a loucura, sai de onde? Do coração do homem. Aí a gente fica assim, meu Deus, como isso é forte, né? Como isso é forte. E eu, dentro da palavra de Deus, eu falei assim, meu Deus, é a mesma palavra, mas a essência vai ser diferente, eu tenho certeza. Eu tenho que dar um exemplo para aqueles que estão me ouvindo aqui agora, de um homem que dentro da palavra de Deus, a gente possa encontrar alguma coisa que está de referência aqui, que está citando em Marcos 7. E o Senhor me levou a falar de um homem, um grande homem de Deus. Nossa, pastora, mas um homem de Deus isso. E digo mais, porque assim diz a palavra que esse homem era o homem segundo o coração de Deus. Por que eu procurei um homem segundo o coração de Deus? Porque é o seguinte, porque eu quero mostrar para você que o homem segundo o coração de Deus também é sujeito a falhas, é sujeito a erros. Como eu disse aqui, eu falei no início da live, eu quero que vocês atentem para uma situação. A palavra de Deus diz o seguinte, aquele que está de pé, cuide para que não caia. O inimigo hoje, se você pensa que o inimigo está trabalhando lá no mundo, você está enganado. Sabe por quê? Assim diz a palavra que esse mundo já era do maligno.
Satanás ele não tem trabalho nenhum com as pessoas que estão do mundo. Ele não tem trabalho. Ele tem trabalho com aquelas pessoas que estão na presença, aquelas pessoas que buscam a Deus. Ele tem trabalho com você, que o seu marido, às vezes, ele está no mundo, porque ele não conhece a palavra. Mas você está dentro da presença de Deus. E é essas pessoas que são alvos que ele quer. E Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia relata que como ele era um homem segundo o coração de Deus, ele também foi falho. Ele deixou se contaminar. O Davi, o grande Davi. O grande que primeiro era pequeno. Ninguém apostava em Davi, né? Porque ele estava lá no meio das plantações, nem lembravam de Davi. Mas Deus se lembrou de Davi. Deus se lembrou de Davi. E o Davi se tornou grande, se tornou o rei Davi, de um Davi pequeno que derrubou um gigante, porque assim diz a palavra de Deus, que ele derrubou um gigante pelo poder de Deus e se tornou rei. E um dia, esse grande homem de Deus, Davi, um dia ele simplesmente acorda e diz que não ia para a batalha, que não ia para a guerra. E a Bíblia relata que Davi, ele fica em casa. Todos aqui conhecem bem essa história. Ele fica em casa e ele ali da janela, talvez da sacada do quarto dele ali, ele começa a observar uma bela mulher que estava do lado de fora, próximo à casa dele, próximo ao palácio. Ele começa a admirar aquela mulher nua e ele tem desejo. Ele deseja aquela mulher. E ele, como rei grande, para saciar o desejo dele, ele fala, traga aquela mulher. Ele nem se atentou quem que era aquela mulher. E a Bíblia relata que Davi deita com aquela mulher. E Davi vem descobrir que aquela mulher era mulher de um dos seus soldados que estavam também junto naquela batalha, era a mulher de Urias. Aquela mulher era uma mulher casada. E como diz a palavra aqui no livro de Marcos, capítulo 7, que do coração sai os maus pensamentos, os adultérios. E Davi comete um adultério. O próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus. Só que não parou por aí, porque a Bíblia fala que quando ele toma ciência que aquela mulher era esposa de Urias, e para piorar mais a situação, nós conhecemos a história que aquela mulher, o que acontece com ela? Ela fica grávida. Ela fica grávida de Davi. Davi se encontra em maus lençóis, porque é o seguinte, como que uma mulher está grávida, sendo que o marido dela está indo para a batalha? Só que Davi, por achar que o homem, muitas das vezes, que ele tem controle da situação, nós temos muito disso no nosso coração, no nosso entendimento. Davi articula um plano, porque ele precisava de se livrar daquela situação, de um erro, de um pecado dele. Ele arquiteta um plano. Primeiro plano de Davi é dizer, eu vou mandar Urias para frente da batalha, Aliás, primeiro ele chama Urias, ele quer dar um descanso para Urias, e Urias não aceita aquilo, não. Como que eu vou ver todos os meus amigos na frente da batalha e vou ficar em casa? E Urias vai de novo para a batalha. Aí, Davi arquiteta o segundo plano. Não, vou ter que dar um jeito. Ele chama um deles, um dos soldados dele, e fala assim, olha, coloque Urias de frente para a batalha, de frente, na frente do batalhão, para que ele venha morrer. Davi
Davi. A Cássia tá. Boa noite, pastora. As lives não está ficando salvas no YouTube. Eu vou salvar, tá? É porque eu tava com problema para baixar, mas eu vou baixar hoje e já vou colocar até todas elas no YouTube, tá bom, minha linda? E Davi arquiteta aquele plano. Urias vai para frente da batalha e o que acontece? Davi morre. Urias morre. Dali saiu o adultério, como diz Marcos 17, saiu os maus pensamentos de adultério, saiu o segundo, saiu a prostituição e saiu o terceiro, homicídios. Davi é responsável pela morte de Urias. Ele é responsável pela morte de Urias. Como a palavra de Deus diz, do coração partiu tudo isso. Pastora, agora é engraçado. Eu não estou aqui para defender, falar assim, ou falar mal do pecado. Eu estou aqui para falar daquilo que Deus pode fazer. E a palavra de Deus diz que Davi, depois de tudo aquilo, quantas consequências vieram na vida de Davi? Quantas consequências? Eu sei que é assunto para uma outra live que eu ainda vou falar. Eu comecei a falar até um pouco lá no canal do YouTube, as consequências do adultério, né? E a morte do filho de Davi. Quantas consequências? Mas a Bíblia fala que Davi, ele se arrepende. E quando foi que Davi se arrependeu? A Bíblia fala que é lá no Salmo 51. Lá no Salmo 51, se você puder, você vai abrir o Salmo 51. Nós vamos ver um momento em que Davi, ele viu que tudo aquilo que ele havia feito, tudo aquilo que ele havia arquitetado, teria entristecido o coração de Deus. E ele, por ser um homem segundo o coração de Deus, ele não podia ficar naquela situação. Eu creio que Davi, quando escreveu o Salmo 51, Davi estava no pó. No pó. Porque o homem que muitas das vezes segue o seu coração, porque a Bíblia fala que o coração, ele é enganoso. Ele é enganoso. Davi, por um instante, ele seguiu o coração. Por um instante, ele seguiu o coração. E quantas foram as consequências desse ato de ter seguido o coração? Quantos maridos estão seguindo o coração? Quantas esposas estão seguindo o coração? E a palavra de Deus diz que o coração, ele é enganoso. Ele nos engana. Quantos esposos saíram de casa depois se arrependeram porque achavam, eu achava que eu não amava mais a minha esposa. Eu achava que eu amava a OM. Sabe o que aconteceu? O coração enganou esse homem. O coração enganou essa mulher. E o arrependimento de Davi diante de Deus. Salmo 51, se você puder abrir, 51, capítulo 51, versículo 10. Davi, naquele desespero, no desespero, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora a tua presença, não me retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue. Quais eram os crimes de sangue que Davi tinha sobre a vida dele? O crime de sangue da morte de Urias. E eu te digo mais, porque a palavra de Deus fala assim, eu até falei isso, teve até um comentário lá no meu canal,
que eu estava falando das consequências do adultério, a pessoa diz assim, não tem nada disso não, que Deus não faz isso. Realmente Deus não castiga ninguém, não. Deus não castiga ninguém. O próprio Deus diz, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ele fala, ó, se você escolher pela bênção, você vai ter esse e esse caminho, você vai ter vida com abundância, mas em compensação, se você escolher pela maldição, aquilo que você plantar, aquilo que você semear, você vai colher. É você que vai fazer a escolha. É o seu esposo que faz a escolha, é você que está fazendo a escolha. E Davi, ele tinha noção daquilo. Eu fico imaginando Davi. Aí você imagina bem, Davi, um homem segundo o coração de Deus. E eu fiquei pensando com a minha cabeça assim, Senhor, por que Deus estabeleceu Davi, um homem segundo o coração de Deus? Um homem que se deixou levar pelo coração, que praticou adultério, prostituição. Um homem que praticou homicídio. E tem algo tremendo nisso tudo. Deus, ele sabe que assim como Davi, nós, seres humanos, eu, você, o seu esposo, a sua esposa, esse que você está intercedendo, nós somos seres humanos, nós somos falhos, sujeitos a falhas. Mas Deus, ele achou algo em Davi que fez dele um homem segundo o coração de Deus. E é isso que nós precisamos. A chave é exatamente isso. E você sabe o que Deus achou no coração de Davi? Você sabe o que Deus achou no coração de Davi, mesmo eles praticando todos esses pecados aqui? A Bíblia fala o seguinte, que aqui Deus achou em Davi um coração contrito, um coração arrependido. Essa é a chave. Essa é a chave. É por isso que nós temos que orar. Nós temos que orar por nós temos que orar pelo seu esposo, pela sua esposa, para que ele venha ter um coração arrependido, um coração contrito. Um coração arrependido, um coração contrito, um coração que se arrependa. E eu vou te provar isso dentro da palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí agora. Abra, você vai andar só um pouquinho agora. Você vai andar, a gente vai sair do Salmo 51 para ir para Isaías 57. Isaías 57. Anda um pouquinho aí para frente. Você vai ver um coração. Isaías 57, 7 diz assim, olha. Versículo 15 diz assim. Alabassuri canta, alabaxa, aleluia, Jesus. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto santo lugar habito, aleluia, Jesus. E também no contrito, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Davi, um homem adúltero, um homem prostituto, um homem homicida. Deus achou naquele coração um coração arrependido, um coração contrito. E aonde Deus acha um coração arrependido, aonde Deus acha um coração contrito, ele habita, ele habita. Aqui no Salmo 57, versículo 15, diz que Deus habita num coração contrito, que Deus habita num coração arrependido. Minha irmã, meu irmão, todos nós somos sujeitos a falhas. Todos nós somos sujeitos a erro. A palavra de Deus diz o seguinte, que aquele que fala que não está em pecado, já está em pecado, porque a palavra de Deus fala assim, que em pecado nós somos gerados. Em pecado nós somos gerados. Mas a diferença
aquilo que chamou a atenção, aquilo que chamou a atenção de Deus, que fez os olhos de Deus voltar para Davi, foi o arrependimento sincero. Como eu disse aqui, quando ele começa a escrever o Salmo 51, a gente vê que aquele homem já estava um coração arrependido. Davi, ele diz: Senhor, eu já fiz de tudo, Senhor. Eu já fiz de tudo. Eu fiz de tudo. Eu disse aqui uma vez, eu tenho certeza que Davi, ele já tinha pegado todos os animais, já tinha lançado no altar como oferta de sacrifício ali, mas ele não... Tudo para fazer que a presença de Deus voltasse para dentro dele. Eu sempre digo aqui uma coisa, gente. O que faz um homem ou uma mulher ser fiel a Deus, fiel às pessoas, aos nossos relacionamentos, você ser fiel à sua esposa, você ser fiel ao seu esposo, o seu esposo ser fiel a você, se chama temor a Deus. Se chama temor a Deus. Davi, quando ele vê tudo aquilo que ele tinha agido por impulso, que ele tinha agido conforme diz Marcos 7:20, quando ele vê aquilo, quando ele vê tudo aquilo, quando ele começa a cair a venda dos olhos dele, ele se lança no chão, ele clama a Deus: tenha misericórdia de mim, Senhor Deus, eu preciso que o teu Espírito volte para dentro de mim. E Deus viu o arrependimento sincero daquele homem, viu o arrependimento sincero. Ele viu, e foi nesse momento que Deus começa a tratar com Davi. Foi nesse momento que Deus começa a tratar com Davi. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus, ele habita num coração arrependido. Deus habita num coração contrito. O que seu marido precisa ter, o que você precisa ter constantemente é um coração arrependido, um coração contrito, como eu disse aqui. Deus, gente, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, E quando o pecador se prostra diante dele, porque o que a gente mais precisa, que é a válvula de impulso para que Deus venha transformar as nossas vidas, que Deus venha transformar a sua vida, que Deus venha transformar a vida do seu esposo, do seu cônjuge, se chama arrependimento. Arrependimento. Se chama coração contrito. E é isso que nós devemos almejar. É isso que o Senhor vem falar comigo, com você, nesse dia de hoje. Quando Deus vê um coração contrito, um coração arrependido, isso amolece o coração de Deus. Isso amolece o coração de Deus. O que mais entristecia Deus era quando o povo se virava as costas para ele e ia adorar outros deuses. Nós sabemos disso. Isso aí agredia o coração de Deus. Agora, quando o povo se arrependia, recanta lá, basurilas, e se voltava de novo para o Senhor. Quando o povo se arrepende, ele tem noção das coisas que ele fez de errado. E é isso que Deus precisa. É disso que Deus precisa. Ele sabe que nós somos seres humanos, somos sujeitos a falhas, mas ele sabe também que todas as vezes que habita em nós um arrependimento sincero, um coração contrito, aí ele fala assim: não, agora eu posso habitar no coração desse homem, agora eu posso habitar no coração dessa mulher. E quando a Deus habita no coração de um homem, quando Deus habita no coração de uma mulher, quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de um homem e de uma mulher, essa é a maior garantia, que nada poderá nos contaminar. Nada pode nos contaminar, porque aonde habita o Espírito Santo de Deus, não há lugar para prostituição. Onde habita o Espírito Santo de Deus, não há lugar para adultério. Aonde habita o Espírito Santo de Deus, não há lugar para lascívia, para inveja. Aonde habita o Espírito Santo de Deus, não há lugar para os homicídios.
Não há lugar, gente. Tem hora que a gente acha que o homicídio é só chegar e matar uma pessoa. Mas tem hora que tem pessoas que são responsáveis por matar uma pessoa aos poucos, com palavras, com atitudes. E Deus sabe de tudo isso. E é essa palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa noite, para que a gente venha orar. Por isso nós devemos orar para o coração do seu esposo, para o seu coração, para que haja arrependimento sincero. Eu disse aqui, muitas das vezes, eu até falei na live anterior, na primeira live que nós fizemos, gente, eu disse, muitas das vezes, você está aqui, está dizendo assim, mas eu não preciso desse tipo de oração não, porque eu não pratico adultério, eu não pratico prostituição. Mas meu esposo precisa. Só de você estar julgando ele, você já está em pecado. Eu não estou defendendo o seu esposo. Eu estou te mostrando que todos nós precisamos. E eu sempre falo, quando você está orando por você, quando você está se posicionando diante de Deus, sabe? Quando você está se humilhando, se Deus, eu preciso do Senhor também. Eu preciso de ter um coração arrependido. Eu preciso ter um coração contrito para que o Senhor venha habitar dentro de mim eternamente, para que eu não seja sujeito a todas essas falas do livro de Marcos, capítulo 7, versículo 20, Senhor Deus. Eu preciso de ter um coração contrito, para que o Senhor venha me olhar para mim. O meu esposo precisa de ter esse coração contrito, para que o Senhor venha olhar para ele e dizer, Maria, a Fabiana, a Michele, a Natália, a Fernanda, a Miriam, é uma mulher segundo o meu coração. O esposo da Fernanda, o esposo da Vanessa, é um homem segundo o meu coração. Canta lá, Bassuria lá. O esposo da pastora Lucinha, o pastor Cisne, é um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele tem um coração arrependido, porque ele tem um coração contrito, e ali eu sei que eu posso habitar. Oh, glória a Jesus, aleluia, Pai. Aleluia, Senhor Deus. Ali eu sei que eu posso habitar. Ali eu sei que eu posso habitar. Todas as vezes que o povo se inclinava para Deus, arrependido, Deus ele voltava. Os olhos do Senhor voltavam de novo para aquele povo. Porque ele sabe. Deus ele sabe das nossas limitações. Eu não estou aqui levantando a bandeira do pecado para que seu esposo continue no pecado, para que você continue no pecado. De forma alguma. Eu estou aqui dizendo o seguinte, que nós precisamos ter em todo o tempo um coração arrependido. E uma das atitudes de um coração arrependido é verdadeiramente confessar os nossos pecados. Davi, ele prova aqui no Salmo 51, quando ele começa a confessar os pecados dele. Aqui ele diz, olha lá que diz no Salmo 14, livra-me dos crimes de sangue. Quer dizer, ele tinha noção das coisas que ele tinha feito errado. Ele tinha noção. O que Deus mais quer de mim e de você é isso, arrependimento. Porque quando nós arrependemos, a única forma de Deus mudar, transformar a vida de um homem, é quando ele se arrepende. Quando ele reconhece os seus pecados. E a única forma de Deus transformar o seu esposo é ele se arrepender dos pecados dele. E a única forma de você ver a transformação do seu marido também é você se arrepender dos seus pecados. Porque eu sempre falo isso, gente, nós temos que primeiro, mas eu não estou enxergando, mas meu esposo que está lá, que está com outra mulher, você teve parte disso. Tenha humildade diante do Senhor, tenha humildade. Se por acaso, porque tem hora que a gente finge de sonsa, né? Você não está lembrando? Tenha humildade, chega diante do Senhor, fala assim, Senhor, fala comigo. Aonde foi que no meu coração, Senhor Deus, eu cometi coisas que desagradassem ao Senhor? Aonde foi, Senhor? Fala comigo, Espírito Santo de Deus.
Por que eu falo muito isso, gente? Eu sempre falo, quando você tem uma aliança, você e seu marido, vocês dois são uma só carne. Quando você, a palavra de Deus fala assim que a esposa tem o poder de quê? Santificar o marido. Se essa esposa tiver uma vida santa, se essa esposa se prostrar diante de Deus, se essa esposa ela confessar os pecados dela, você entende que é uma só carne. O mesmo mover de Deus que está agindo na sua vida vai agir na vida desse homem, desse marido. E ele precisa disso. Mas para isso, é o que eu sempre falo, começa em você. Começa em você. Queira ardentemente ter um coração contrito. Queira que os olhos do Senhor estejam sobre você, te olhando, dizendo: essa mulher é a mulher segundo o meu coração. Essa mulher é a mulher onde eu posso habitar. Canta lá, basuri alás. Esse marido que ela está intercedendo, ele é um homem segundo o meu coração. Ele é um homem onde eu posso habitar. Gente, eu quero dizer para você. A Miriam está dizendo aqui, eu oro por mim e meu cônjuge, para que haja arrependimento, libertação e salvação. Isso mesmo, Miriam. Todos somos errados no caso de separação. Exatamente. Sabe por quê, Miriam? Deus, ele almeja isso. Ele almeja que nós reconhecemos, para que ele venha fazer a obra no coração dele. E tudo começa onde? No nosso coração. Por isso que é importante nós orarmos pelo coração. Você orar pelo seu coração, para que verdadeiramente você tenha um coração contrito e arrependido. E da mesma forma, quando você orar para o seu esposo, a mesma boa obra, sabe por quê? Deus ele não faz obra pela metade, Deus é Deus por inteiro. Ele almeja que os filhos dele sejam homens íntegros, mulheres íntegras, que não se dividem. E é isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para o seu cônjuge. E eu quero nesse momento, junto com você, orar. Orar, orar. Olha, eu ia até deixar algumas referências aqui, olha. Do coração surge todos os desejos. Eu fico imaginando Davi daquela sacada, vendo aquela bela mulher. O desejo partiu aonde? Do coração. Mateus 5:28 diz que do coração surge todos os desejos. Mateus capítulo 9, versículo 4 diz que do coração procede todos os pensamentos do coração. Mateus capítulo 13, versículo 15 diz que do coração também vem o entendimento. Olha só. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Tudo para você anotar aí, para depois você abrir a sua Bíblia e examinar e estudar. Diz que do coração procede todas as intenções do coração. Romanos capítulo 6, versículo 17 diz que do coração procede toda a vontade. Toda vontade. Você entende que a chave é o coração? A chave é o coração. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar por mim, pelo meu coração. Eu quero orar pelo coração do seu esposo. E você agora também vai fazer a mesma oração. Quando nós temos entendimento da palavra, tudo muda, gente. Tudo muda. Você não vai mais perecer por falta de conhecimento. A sua casa, a sua família não vai mais perecer por falta de conhecimento, porque a palavra ela vem para ser luz para a nossa vida, para ser direcionamento. E hoje nós entendemos que do coração procede tudo e nós vamos orar pelo coração. Quero que você agora, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se você puder, faça como Davi. Eu tenho certeza que Davi, ele se lançou ali no chão, ele chorava, ele clamava. Davi, ele disse, eu já fiz de tudo, Senhor. Eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo. Mas a tua presença não volta. Eu preciso do teu Espírito. E eu quero que nesse momento você clame ao Senhor. A palavra de Deus, clama a mim, te responder-te-ei.
eu tenho certeza que quando o seu clamor começar a sair dos seus lábios, aonde você estiver, eu profetizo, os céus vão se abrir, os céus vão se abrir, porque vai verdadeiramente estará um coração contrito diante de Deus, clamando, e os olhos do Senhor estarão sobre a sua vida nesse momento. Feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor nesse momento. Deus, Ele ama um coração contrito. Então se derrama em lágrimas, minha irmã, se derrama em lágrimas, irmã, porque o mesmo Deus que está visitando o seu coração nessa noite, vai estar visitando o coração desse homem, dessa mulher, dessa esposa. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, oh Senhor, o Senhor é meu tudo, Pai. Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha esperança, a minha confiança, Senhor. Senhor, nessa noite, Senhor Deus, de quinta-feira, onde a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus agora, o mesmo Deus que se faz presente aqui, eu sei que está presente aonde essa mulher, esse homem está, Pai. Quantos estão diante do Senhor de joelhos? Quantos estão, Pai, se lançaram diante de Ti, Pai? Dizendo assim como Davi no Salmo 51, Pai. Cria em nós, Senhor Deus, um coração puro, um coração reto diante do Senhor, Pai. Tira de dentro de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, que nos afasta da Tua presença, Senhor Deus. Tira, Senhor. Deus, limpa o nosso coração de toda impureza maligna, Senhor Deus, dos desejos carnais, dos pensamentos carnais, Senhor, dos desejos carnais, Senhor Deus. Mas em nome de Jesus, Senhor Deus, coloca dentro de nós um coração puro. Coloca um coração puro nessa mulher, nesse homem, Pai, que está clamando pela vida dele, que está clamando pela esposa, que está clamando pelo esposo, Senhor Deus. Pai, limpa esse coração, Senhor Deus. Tira tudo que não provém do Senhor, Pai. Faça desse coração um coração puro, aonde o Senhor possa habitar. Coloca o arrependimento na alma dessa mulher. Coloca o arrependimento sincero na alma desse homem, desse cônjuge, ó Pai, desse que está dentro de casa, desse que saiu de casa, Senhor. Pai, a boa obra que o Senhor começou, o Senhor há de terminar. E anda lá, basura e alás. E eu clamo a Ti agora, Pai, para que os olhos do Senhor estejam sobre os nossos corações, para que o Senhor venha habitar, para que a presença do Senhor, ó Pai, venha habitar nesse coração contrito e arrependido, assim como diz Isaías 57, Senhor. Que o Senhor habita no coração contrito, que o Senhor habita no coração arrependido, Pai. A certeza, Senhor Deus, que nós temos que quando o Senhor habita dentro de nós, quando o Senhor habita dentro do coração desse esposo, dessa esposa, Pai, o temor do Senhor está dentro de nós. O Teu Espírito nos conduz a caminhos que o Senhor assim planejou para as nossas vidas. E o inimigo não tem poder de tocar naqueles que são Teus, aonde o Teu Espírito habita, Pai. É essa a minha oração nessa noite. É esse meu clamor nesse dia de hoje, Senhor. Um coração contrito, um coração arrependido, Senhor. É esse meu clamor para essa mulher, para essa que está entrando depois, está vendo essa live depois, Pai. Para esse homem, para esse esposo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu creio. Toma posse hoje você, em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Um coração contrito, um coração arrependido. Um coração contrito, um coração arrependido. O mesmo Deus que está presente aí com você nesse momento, o mesmo Deus que te tocou nesse momento.
tocou a vida desse esposo. É o mesmo Deus que tem convencido esse homem do pecado, da justiça e do juízo. É o mesmo Deus que está trocando o coração. A palavra de Deus fala assim, que se preciso for, escuta o que eu vou te falar agora. Se preciso for, Deus é aquele que rasga o peito, tira o coração de pedra e colocar um coração de carne, mas um coração segundo o coração dele, para que ele venha habitar, Eu profetizo isso em nome de Jesus. E glória a Jesus. A presença de Deus, ela é real aqui nesse lugar. Deus, muito obrigada, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai. Senhor, quer dizer que eu te amo. Deus é tremendo, gente. Deus é tremendo. Creia tão somente que se o seu coração ele estiver diante de Deus, você pode ter certeza que a mesma obra que Deus está fazendo na sua vida, Deus está fazendo na vida do seu cônjuge. Deus está fazendo na vida da sua esposa, do seu esposo. Creia nisso em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus, porque o nosso Deus, ele é fiel. E ele ama um coração contrito. Deus ama um coração arrependido. O Senhor vai olhar para o seu marido, eu profetizo em nome de Jesus. Ele vai olhar para o seu marido, ele vai olhar para a sua esposa e vai dizer: essa mulher é uma mulher segundo o meu coração. Esse homem é um homem segundo o meu coração. Nele eu posso habitar. Aleluia, Jesus, obrigada. Obrigada. Toma posse dessa palavra. Quem está orando às 23 horas? Continua orando. Pega a live de novo, assista a live. Anote todas as palavras. Ore segundo a palavra de Deus. Determina isso na sua vida. Determina isso na vida do seu esposo. Nós somos sujeitos à falha. Outra coisa, para de julgar o seu esposo. Para de julgar somente os erros dele. Deus, ele não olha o homem. Por exemplo, se você tiver mentido um pouquinho assim para o seu esposo, e seu esposo tiver te traído, Deus, ele não olha o seu esposo e fala assim, aquele homem pecou mais, aquela mulher pecou menos. Não. Deus, ele olha com pecado. Por isso que você tem que se arrepender. Por isso, creio que também a misericórdia de Deus, a mesma misericórdia de Deus que te cobriu pelos seus erros, pelas suas mentiras, a mesma misericórdia de Deus cobre as transgressões desse homem, cobre as transgressões dessa mulher. Quando você se posiciona dando misericórdia para ele, você pode ter certeza. Porque o mesmo Deus que agiu de misericórdia com você, ele vai agir de misericórdia também com a vida do seu esposo. A Cássia está dizendo aqui, olha, eu estou orando às 23 e às 0 horas. Assisto a live novamente e leio a Bíblia. Isso mesmo, Cássia. Isso mesmo. Gente, a palavra que eu mais amo, é a que eu mais pratico. Eu falo assim, olha, a palavra de Deus fala assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiser e vos será dado. O maior segredo da nossa oração é estar em Cristo. O maior segredo da nossa oração é a palavra dele estar impregnada na nossa alma. Porque se a palavra de Deus estiver impregnada dentro de você, pode levantar uma tempestade, pode levantar 10 OM, 10 OH, o que for. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda, ela vem para se cumprir e ela vai se cumprir em nome de Jesus. É a palavra de Deus. Amém? Olha, quem quiser, pode me chamar no direct, que eu mando as orações dos pés à cabeça, são referências e orações. Desses dias a gente está falando da live. Eu falei que são 21 dias,
mas eu acho que vai dar mais de 21. Eu estou tentando me programar. Eu vou ver se amanhã eu vou falar de duas partes. Amanhã eu vou falar de duas partes, tá? Amanhã às 18 horas nós vamos estar aqui novamente. Quer dizer, nós já oramos pela mente, nós oramos pelos olhos, nós oramos pela boca, pelos ouvidos, pelo pescoço, pelos ombros e hoje pelo coração. Amém? E Deus tem muito mais para falar conosco. Amém? Miriam está dizendo aqui, olha, Deus ama nós, aos cônjuges e em pecado, assim como aos amantes, pois são vidas que precisam de salvação. Nossa, Miriam, você lembrou de algo assim extraordinário, das amantes. Mas eu não vou falar das amantes hoje, que eu nem tenho tempo. Mas eu vou falar amanhã. Amanhã eu vou falar das amantes um pouco, tá bom? Para edificar a vida de vocês. Para que vocês possam entender, porque essa visão que a Miriam passou, isso é muito sério. Porque você está orando só pelo seu esposo e não está orando, abençoando a vida da amante. Tem esposa que ora para a amante morrer. Você está em pecado. Tem esposa que ora para a amante morrer. Você está em pecado. Tem esposa que fala assim, não, eu não oro para morrer não, pastora, mas eu quero que Deus faça justiça com a vida dela. Chega disso. Amar a teu próximo como a ti mesmo, tá? Então amanhã, às 18 horas, nós vamos estar aqui novamente. Deus vai falar nos nossos corações. Amanhã nós vamos falar de duas partes, tá? Duas partes do corpo. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês, todos que estiveram aqui, todos que estão acompanhando, você que está orando. A Yane disse que, olha, eu estou orando às 22h45 e lendo a Bíblia. Isso mesmo. Amém, Miriam. A Miriam está dizendo, olha, eu aprendi isso, pastora, foi libertador. Oh, glória a Deus, é exatamente. Amanhã eu vou falar um pouquinho disso aí também, sabe, Miriam? A gente precisa trazer luz à palavra de Deus. E assim, posso falar? Como eu orei para a OM? Eu orei muito. Orei. E quero que Deus abençoe a vida dela, quero que Deus levanta para ela uma família, um homem abençoado. E quero dizer o seguinte, eu amo ela também, amo, porque assim Deus permitiu. Gente, só quem tem o Espírito Santo de Deus consegue amar a amante, sabia? A esposa consegue. Pastora, que loucura. Para Deus fala assim que as coisas de Deus são loucura para o homem entender. E eu escolho Deus, eu escolho as coisas de Deus. Amém? Então, amanhã às 18 horas. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua noite. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Se fortaleça na palavra. Amém? Beijo no coração. Até amanhã às 18 horas.